Deixa eu só embarcar aqui esse camarada Thiago Ávila, para você estar de saída, eu sei, mas só para registrar o Thiago, que vai estar amanhã lá na Câmara. Vamos estar juntos, né, Thiago? Bem-vindo na solidariedade ao Glauber, né? Bom dia, Mauro. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todo mundo aqui da comunidade Farol Brasil. Um prazer estar aqui com vocês, viu? E toda a solidariedade ao Glauber. Muito importante essa ação. Isso aí. Você vai estar lá amanhã, né, na Câmara? Amanhã na Eu Câmara. vou estar amanhã virtualmente também. Eu estou indo a São Paulo. Amanhã a gente vai fazer uma atividade da flotilha em São Paulo, 19 horas no Aljânia. Legal. Só queria encerrar mostrando uma foto aqui que eu acho que é importante. Peraí, deixa eu soltar o cabelo. Deixa eu mostrar essa foto aqui. Acho que é importante mostrar essa foto, que é o seguinte. Não sei se vai, politicamente, pode ser incômoda, mas é o seguinte: em 2018, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, antes da prisão de Lula, Glauber estava lá. Glauber estava lá no pior momento para Lula. Eu quero só registrar uma coisa. O presidente Lula é só atravessar a rua, hein? É só atravessar a rua. É só sair do Palácio do Planalto, descer a rampa, atravessar o eixão e entrar ali na Câmara dos Deputados. Dá para ir a pé. Seria um fato daria Jornal Nacional, seria um fato de ampla repercussão. Presidente Lula, e aí? Não se retribui a solidariedade que o Glauber teve? O Glauber não foi solidário naquele momento, em 2018, pensando numa futura solidariedade do Lula, mas estava lá, né? Estava lá. Vamos ver. O presidente Lula até agora não abriu a boca, né, sobre esse tema. Vamos ver. Mas é só descer a rampa ali do Planalto e atravessar a rua, presidente. Seria importante, né? Seria importante. Vamos ver. É isso. Vamos ver. Vamos ver. Né, Mauro? Eu quero te agradecer muito o espaço e a tua solidariedade de primeira hora, o Thiago também, né? Estivemos aí juntos na Câmara, desde a quarta passada, né, Thiago, que estava lá no Conselho de Ética. Muito obrigada pela solidariedade. Nós precisamos ampliar, sair do isolamento, e eu acho que nós estamos mudando, nós estávamos falando, Thiago, antes de entrar, da mudança da narrativa da imprensa liberal, da imprensa burguesa, e de fato, e declarações importantes, né, como do Cleitinho, que é óbvio, eu tenho 200 mil divergências, né, mas todos os apoios são bem-vindos, né? Todo mundo que quiser dizer que a cassação do Glauber é absurda nos ajuda. Soraya Tronic também já se manifestou. Ontem passaram 4 deputados do Centrão, lá, o que para nós é importante, porque depois vai a votação, né? Passa na CCJ e depois vai a votação no plenário da Câmara. Então ainda tem muito jogo até a votação final. E a gente, né, vai pressionando de fora para dentro para ter esse posicionamento. Eu tive refletindo, mas é algo que tem que organizar bem. Nós temos que fazer uma campanha também de redes muito parecida com o que a gente fez contra a reforma administrativa. Mas aí nós temos que conversar para estruturar Brasil afora, para organizar, porque é isso. Pensar todas os campos de batalha, virtual, presencial, ato de solidariedade, deslocamentos, assim vamos. Com certeza, Fernanda. E no fim, Mauro, só sobre essa questão do Glauber e tudo que a Fernanda está trazendo, é uma evidência de que quando a gente utiliza táticas de maior combatividade, quando a gente ousa para além dos meros acordos institucionais, a gente consegue influenciar a correlação de forças. E vem eventos que são além do que a gente poderia prever, basicamente, a partir das nossas próprias relações de força social. Então, é muito importante que se tente fazer isso. Nunca se abra mão da combatividade. Fernanda, Glauber e outras pessoas são exemplo de pessoas que não se restringem à institucionalidade como instrumento de transformação de mundo. Isso não pode ser nunca um horizonte de socialistas revolucionários, né? Isso aí. Fechou. Obrigado, Fernanda. Até mais. Tchau, tchau, gente. Beijão, Glauber fica. Glauber fica. Legal. Bem forte, bem presente. Bom, você falou disso. Os revolucionários que não dobram a cabeça e não se restringem à luta institucional. É uma dica para que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os palestinos, né? Que são um exemplo para nós brasileiros, um exemplo para todo o planeta. Tiago, antes de falar da Palestina e da flotilha, né, da flotilha que cruza os corações, as mentes, o mar, né, em apoio aos palestinos, eu queria falar de um tema que é a eleição do Equador. Né? O presidente Lula não cruzou ainda a Praça dos Três Poderes para visitar o Glauber, mas cruzou outras ruas, né? Soltou uma nota
chocante de apoio, de reconhecimento da eleição do Daniel Noboa anteontem. Nós mostramos essa nota aqui, foi surpreendente, porque todo mundo esperava que ele tivesse um mínimo de equivalência em relação ao que ele fez com o Maduro, e nada, né? Saudou o povo equatoriano e o presidente reeleito Daniel Noboa, né? Derramou-se em elogios ao Daniel Noboa. E aí a Cláudia Sheinbaum fez o contraponto, né? Não, falou, estamos esperando. Tem evidências de fraude, estamos esperando. Nós mostramos aqui. Vamos a esperar. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa. Entonces vamos a esperar. Vamos esperar, né? E aí, os progressistas ontem nas redes fizeram uma campanha dizendo: a Cláudia Sheinbaum, eles não gostam da Cláudia Sheinbaum, é importante isso. Os progressistas sentem maior inveja da Cláudia Sheinbaum porque ela faz sombra para o Lula. Esse é o fato, né? Hoje na América Latina. Não, ela está isolada porque o Lula e os demais presidentes, todo mundo já reconheceu. Coisa nenhuma. Ontem à noite saiu o Gustavo Petro dizendo a OEA, a própria OEA, está assinalando irregularidades na eleição do Equador. Em 7 províncias se decretou estado de exceção. O Exército dirigiu a jornada eleitoral, as mesas durante as eleições e a contagem de votos. Não há eleições livres sob estado de sítio. Não posso reconhecer as eleições do Equador. Então, eu queria um comentário teu sobre esta questão, né? A questão da eleição do Equador, a postura do Brasil, a postura do México, a postura da Colômbia. Mauro, é uma questão muito triste, sinceramente, o que passa no Equador desde 2019. O Equador era um exemplo, quando teve os grandes estalidos sociais, tanto em Colômbia como Chile e Equador, de como os povos em processos de ascenso de luta de massas ainda assim conseguem ter derrotas estratégicas relevantes para a classe trabalhadora. Enquanto a gente viu a Colômbia como fruto disso, chegando ao Pacto Histórico, elegendo o primeiro presidente de esquerda, né? Dá para dizer desde 48, porque no Bogotá ia se eleger um presidente minimamente progressista, que era o Jorge Eliezer Gaitán, e foi assassinado no Bogotá, né? Mas a verdade é que a Colômbia nunca teve um presidente de esquerda. Então, fruto desse estalido social que a Colômbia viveu, 2019, 2020, veio esse processo da eleição do Gustavo Petro. O Chile, o contrário, né? O Chile também teve o estalido social, muita repressão, tentou traduzir isso institucionalmente de uma forma muito ruim, no que foi a Convergência Social e Gabriel Boric, agora está prestes a perder esse processo todo, inclusive perder a força eleitoral que adquiriu naquele processo. O Equador foi pior ainda, porque o Equador não conseguiu ganhar sequer uma eleição depois do estalido social. A divisão que teve entre um centro desenvolvimentista que veio do correísmo, da Revolução Cidadã, e o movimento indígena da CONAI, do Pachacutic, fez com que ganhasse, naquele primeiro momento, um banqueiro. E aí ganhou o banqueiro pós-estalido social, e depois, Guilherme Lasso, e depois, nas eleições seguintes, quando ele foi interrompido o mandato dele, quem ganhou foi o Daniel Noboa, que é o filho das bananeiras, que é ligado ao narcotráfico, que é justamente aquele processo dos mais arcaicos das oligarquias latino-americanas coloniais. Então, venceu depois por esse mandato interino, e agora esse processo de fraude evidente. Nesse período curto que Noboa ficou no Equador foi muito parecido com o processo que o Temer ficou no Brasil pós-golpe contra Dilma. Ele fez um desmonte total, ele fez acordos com os Estados Unidos diversos, inclusive para processos que podem levar à reativação das bases militares de Malta, que foram fechadas com Rafael Correa, acordos de guerra privatizada com grupos mercenários como Blackwater e seus derivados depois, e agora, prestes à eleição, coloca o país em estado de sítio. Então, sabia que ia perder as eleições. É importante dizer que a Luísa Gonzalez quase venceu no primeiro turno, né, Mauro? Pois é. Primeiro turno, e depois do primeiro turno fez um acordo histórico de finalmente, depois de muitos anos, 6 anos depois do estalido social, se fez ter um acordo político com o movimento indígena para não deixar a extrema-direita permanecer no poder, porque vira a destruição que é. Então, depois que esse acordo saiu, todo mundo dava como certa a vitória da Revolução Cidadã, né, desse processo correísta, né, que vem desde Rafael Correa. Então, se dava como certo. E, mesmo assim, saiu um resultado nas urnas que é praticamente impossível de ter dado pela correlação de forças, que era a mobilização anterior, sob estado de sítio, com diversas províncias sob controle militar durante as eleições, portanto, uma evidente fraude. E aí vem esses problemas, né? Quem são governos dignos e minimamente soberanos se manifestam e denunciam fraudes assim, porque sabem que uma hora pode vir contra nós. Os que não são,
os que tratam de forma submissa, eles tentam fazer concessões dentro da institucionalidade. Essa concessão me lembra muito essa concessão ao imperialismo de não convidar, não aceitar a Venezuela a entrar nos BRICS. Isso lembra muito essa insistência no pedido das atas da eleição da Venezuela. Isso lembra também até coisas que às vezes a gente esquece, mas em 2018, desde a primeira eleição do Bolsonaro, já foi fraudada, gente, porque todo o processo que houve, todo o processo de compra de votos, e as milícias, e todas as violações, e depois, quando vence, vem aquela ideia comportadinha, institucional, de que você tem que reconhecer a vitória do seu opositor. E vitória é coisa nenhuma, gente. Quando a gente sabe que existe fraude, que é um sistema político comprado, um sistema eleitoral também muito falho, onde quem paga a banda escolhe a música, e quem tem o poder econômico muito. Então, essa lógica do institucional comportado, de que você não deve polarizar com coisas evidentes de avanço da extrema-direita. Eles conseguirem um mandato no Equador, é um avanço da extrema-direita para essa região, porque o mandato antes era interino de Daniel Noboa, e agora, se ele consolida essa eleição fraudada, aí sim a gente vai ver o que Equador pode se tornar o que era a Colômbia antes, o Israel da América Latina, de onde se estruturam novas bases militares, de onde se estrutura guerra privatizada com grupos mercenários para interferir justamente nos países vizinhos. Colômbia, Venezuela, Peru, todos os processos que já estão tão intensos, e também, por que não, no Brasil. Então, é muito importante que se denuncie isso. Para mim, Mauro, é um processo lamentável, entre vários processos lamentáveis da política exterior brasileira, que antes, com todos os limites do governo de conciliação, a política externa, a diplomacia brasileira ainda mantinha um grau de soberania superior à política interna brasileira. Isso a gente não vê, nem nesse momento a gente vê isso. É isso aí. Lamentável, não, terrível. Efetivamente, não dá. Registrar aqui, deixa-me ver, o Kleber Silva Santos chega como novo membro, o camarada Gabi só vi agora, tá? A Fernanda já tinha ido embora, bem-vinda de volta, Fernanda, Glauber fica, a Fernanda tá sempre aqui com a gente. Raul Primo chega como novo membro, o Sil também não vi quando a Fernanda estava aqui, desculpa, Sil. Camarada Mel, posso chamar de Mel? Melchiona, né? Como estamos nos programando para os atos do dia 1º de maio? Gilmar Mendes está querendo acabar com a CLT, vamos pautar isso semana que vem, tá? Com certeza. Sil, Sueli Cruz, Mauro, Cleitinho defendeu o Glauber, né? Mas você percebeu o gestual dele? Claro, o Cleitinho é um cara de extrema direita, não merece o respeito algum, todo o meu respeito, brava Fernanda. Olha, é verdade. Agora, aqui tem uma diferença. Aqui tem uma diferença importante. Queremos o apoio do Cleitinho contra a cassação do Glauber? Sim. Da Andresa Matais? Sim. Mas, diferentemente da jornada progressista, querer este apoio não significa rebaixar a pauta nem fazer concessões. Eles que venham, eles que apoiem, né? Ótimo o apoio deles. Ótimo apoio. Ajuda a evitar a cassação do Glauber, mas não quer dizer que nós, por exemplo, vamos entrar nesse discurso do Cleitinho em relação à segurança pública, né, como fazem os progressistas. Denis Sene, o Lula morre de medo de outra parte da esquerda ganhar mais protagonismo que ele, por isso não ajuda a levantar a bola de ninguém, lamentável. Tiago é um exemplo de combate ao sionismo, diz o camarada Gabi. Excelente cobertura sobre o Líbano e a Palestina livre, né? A gente já teve com o Thiago logo que ele voltou do Líbano recentemente. Lamento muito não poder assistir esse grande Thiago ao vivo, diz a Sueli Cruz. Seu propósito de vida é comovente, mas acima de tudo é exemplar. Sabe aquela história das trincheiras? Com você, com Glauber, sem medo da luta. Forte abraço. Sueli vai ver então gravado depois. Pataquá. Ode a Mauro Lopes, camarada competentíssimo, mestre de cerimônias, MC da manhã de quem luta. Tu é gigante, Maurão, obrigado, Pataquá, tamo junto. E aqui o Lucas Brum chega como novo membro. Bom, antes de você falar da sua jornada, me fala um pouco desse momento, né? Me parece que há uma escalada, é incrível, né? Quando um genocídio parece ser o limite, tem uma escalada dentro do genocídio, né, cometido pelo Estado nazi-sionista de Israel, né? Mauro, nós estamos vivendo... são 78 anos de genocídio e limpeza étnica, esse processo se estrutura pelos sionistas em um estado de colonização e apartheid, que é regido não por uma religião, mas sim por uma ideologia racista e supremacista que é o sionismo, né? Tem que começar por aí, assim, por isso que eu sempre falo assim, uma escalada do genocídio que agora tem 558 dias.
Houve outros momentos de escalada desse genocídio de 78 anos, né? Mas nada se compara a esse. A gente, por exemplo, a gente fala da Nakba, que começa em 1947 a 1949, onde 750 mil pessoas foram deslocadas de suas casas. A gente fala em Gaza já de 2,1 milhão de pessoas deslocadas de suas casas. Cidades inteiras completamente destruídas, como toda a região de Jabalia, toda a região da cidade de Gaza, toda a região de Han Yunis, Rafah, que há exato um ano atrás, Mauro, a gente estava compartilhando, todo mundo em massa, 47 milhões de pessoas compartilharam na internet aquela imagenzinha, todos os olhos sobre Rafah, porque Rafah ia ser invadida por Israel. Todo mundo falando, cara, era o último lugar onde as pessoas estavam, se deslocaram lá porque Israel ordenou, a partir dos seus comandos militares, que fossem para lá porque ali seria área segura. E depois, um ano depois, o que é Rafah? Rafah está completamente destruída, está ocupada nesse momento. Tem um quartel-general de Israel sendo construído lá, cada dia maior. Então, Israel agora fechou qualquer possibilidade de contato, por exemplo, do território de Gaza, território palestino, com o Egito, a Península do Sinai egípcia. Então, agora está sob controle de Israel naquele momento. Não é mais o que dizias como corredor Filadélfia, é toda aquela região. Então, a gente está, de fato, falando sobre um processo gravíssimo de limpeza étnica que está acontecendo na cara de todo mundo. Há 7 semanas, Mauro, Gaza não recebe um único caminhão sequer de água, de comida, de medicamento. A fome tem vários níveis que você avalia a fome, né? O nível mais grave é o chamado nível que a gente chama fome em português para tudo, mas em inglês tem um termo diferente, que é famine, que é aquela situação em que as pessoas já, mesmo que acessem alimentos, elas já estão muito deterioradas fisiologicamente, inclusive, e já podem levar, o quadro já pode levá-las a óbito de qualquer forma. Esse estágio de fome mais avançado, que antes de Gaza, agora, antes dessa escalada de 558 dias, só tinha alcançado 2 vezes desde que esse índice foi criado, no Sudão do Sul e na Somália. Sério? Não sabia, homem. Desde que esse índice foi criado, só 2 vezes povos chegaram nessa situação. Nossa. E aí, a gente está falando do Sudão do Sul, da Somália em 2011, do Sudão do Sul em 2013. E agora, em Gaza, há 558 dias, 70% da população de Gaza está sob esse índice mais severo de insuficiência alimentar. Então, a gente está vendo um povo sendo assassinado de todas as formas. Os bombardeios aos hospitais. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, eu fui debater com um sionista num podcast de grande circulação, e ele falava que não tinha sido eles que tinham bombardeado naquele mesmo dia um hospital e mataram 400 pessoas no único bombardeio. Depois disso, eles bombardearam todos os 36 hospitais de Gaza e todas as dezenas de unidades de saúde que existem em Gaza. Destruíram todas as universidades, destruíram quase todas as mesquitas, destruíram quase todos os edifícios governamentais. Então, é um genocídio em tempo real, Mauro, e que isso ganhou força com a eleição de Trump e com o Trump incorporando esse plano sionista e trazendo a ele um patamar ainda mais cruel, de Estados Unidos tomar Gaza. Ele não fala nem de comprar, nem de algum acordo, ele fala de tomar Gaza e transformar ali num grande projeto imobiliário. Isso pode dar certo, pode não dar certo, mas ele encorajou Netanyahu a ponto que Netanyahu pensa que pode fazer exatamente o que quiser. E é exatamente o que tem acontecido agora. Portanto, o mundo está vendo, de 78 anos, nunca teve uma semana mais dramática para Gaza do que agora. É muito triste saber que a gente está vivendo o pior dos momentos. E o pior é perceber que os governos do mundo, que os instrumentos multilaterais falharam com o povo palestino. E aí os povos do mundo precisam fazer, porque o levante global ele existe há 1 ano e meio de forma muito intensa, mas os instrumentos de pressão e coerção e repressão e criminalização também estão aumentando. Maiores restrições nas redes sociais, maiores perseguições, deportações, prisões extrajudiciais e coisas que beiram gangsterismo. Não só nos Estados Unidos, né? Na Europa também. Exatamente. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil está acontecendo isso. Não tem prisão. A gente está vendo o que está acontecendo com o professor... Desculpa. Com o Nassar, o Reginaldo Nassar, da PUC. A gente está vendo a perseguição a estudantes. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E, Thiago, silêncio completo. O governo Lula simplesmente tirou a Palestina da sua agenda, né? Desapareceu. Os governos do mundo, no geral, houve governos que tomaram medidas mais corajosas, outros menos corajosos, outros foram diretamente cúmplices. Nenhum foi suficiente para esse momento histórico, infelizmente, mano. Mesmo os mais corajosos ainda têm limites que sempre avaliam pelas correlações de força dos seus povos. Vamos lembrar que é dever dos países que assinam os acordos internacionais, por exemplo, a Carta da ONU, ou a Convenção da ONU contra o Genocídio, ou a Convenção da ONU contra o Apartheid,
de que em momentos que esses crimes, essas violações se manifestam, eles têm que agir. Assim como quando o Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão, os países que são signatários do tratado que gerou, do Estatuto de Roma, que gerou a criação do Tribunal Penal Internacional, eles têm a obrigação de prender alguém que tem mandado de prisão e está passando pelo seu país, que é o caso de Benjamin Netanyahu. Sim. Só que esses países estão sendo negligentes com os próprios acordos que eles firmaram, por um momento de implosão do sistema imperialista e dos organismos multilaterais, promovido pelo próprio Estados Unidos, que é o maior promotor de violações de direitos humanos no mundo, junto com a sua entidade no Oriente Médio, que é Israel. Então, a gente está vivendo essa situação de que os instrumentos multilaterais não funcionam, os países não se veem com força material para fazer, países que até teriam força material estão envolvidos nos seus próprios problemas, o Irã com o risco de um bombardeio imediato a qualquer momento dos Estados Unidos, Rússia atolada na sua guerra contra a OTAN na Ucrânia, China, sob todo esse processo de tentar manter corredores comerciais, enquanto pode se beneficiar disso, sabendo que em breve pode vir também um conflito existencial contra o pior, o mais cruel e mais destrutivo império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo liderado pelos Estados Unidos. Uhum. E, enquanto isso, e o povo palestino? E o povo libanês? E o povo iemenita? Então, o senso de urgência da resolução de uma reconfiguração do mundo numa nova lógica multipolar não atende ao senso de urgência do povo palestino. Uhum. Os povos precisam fazer mais. Em 1956, Mauro, eu queria só lembrar isso, passar para você de volta. Em 1956, quando Israel tentou invadir mais uma vez o canal de Suez e tomar toda a península do Sinai para tentar derrubar o governo de Gamal Abdel Nasser, que era um governo bastante avançado no Egito, aliado de Cuba, aliado dos países anti-imperialistas também, Israel tentou invadir, apoiado pelo Reino Unido e pela França. As histórias chamam essa época de crise de Suez. Quando Israel, Reino Unido e França tentam invadir a Península do Sinai, e sobretudo passam por Gaza nesse caminho, o mundo inteiro se revolta, inclusive Estados Unidos e União Soviética na época, que eram dois que flertavam muito com Israel. União Soviética por achar que Israel poderia ser um experimento de uma sociedade socialista no futuro, porque o movimento operário tinha muita influência judaica mesmo, né? Trotsky, Marx, várias outras pessoas de referência judaica, mas os Estados Unidos, porque ainda não era aliado estratégico de Israel como é hoje, porque justamente tinha medo de Israel estar sob influência até da União Soviética. Então, o que aconteceu foi que em 1956, as potências emergentes da Segunda Guerra disseram para Reino Unido, França e Israel, falaram, não, nós não aceitamos isso. E a ONU aprovou no seu Conselho de Segurança uma criação de uma força de paz, que foi lá com 17 países, ocupou a Península do Sinai, expulsou Israel, Reino Unido e França, ficou lá por quase 10 anos, mal. Era isso que deveria estar sendo feito agora. E como isso não está sendo feito agora, os poucos países que estão se levantando contra Israel estão sendo acusados de terrorista, de quererem guerra, exatamente, como o povo libanês, o povo iemenita, o povo iraniano, milícias no Iraque. Os poucos que estão fazendo algo estão sendo estigmatizados e acusados, sendo que o mundo inteiro deveria estar fazendo o que esses países estão fazendo, que é parar o genocídio mais vergonhoso da nossa geração e que vai nos envergonhar para sempre. Então, se os governos não estão fazendo, nós precisamos fazer. O desafio é o quê? E aí nós temos que discutir isso também. É isso aí. Coraline Perazzoli diz assim, a Polícia Federal nos aeroportos está barrando pessoas vindas do Líbano, Palestina, Síria e outros a mando dos sionistas. Verônica Nascimento, eu tenho visto realmente depoimentos de pessoas vindas especialmente do Líbano, que estão sofrendo o diabo na chegada aqui ao Brasil. A Verônica Nascimento, Tiago, Glauber renovam a fé no ser humano. Bom, a gente está caminhando para o final, mas primeiro quero fazer propaganda aqui. Aqui Tiago falou que está indo para São Paulo. Está indo para São Paulo para, entre outras coisas, imagino, participar deste encontro pela Palestina. Então, se você está em São Paulo, amanhã, quinta-feira, às 19h, vai num centro da resistência palestina em São Paulo. Engraçado isso, né? Um restaurante, mas que virou um centro da resistência palestina em São Paulo. Fui várias vezes lá, quando eu morava em São Paulo, o Al Janiá, na rua Rui Barbosa, 269, ali no coração da Bela Vista. Então vai estar lá o Tiago, vai estar o Breno Altman, que é uma super força, né, uma super liderança da luta pela Palestina aqui no Brasil. A deputada estadual Mônica Seixas esteve com a gente aqui recentemente, o Binegão, a Soraya Michler e o Rafat Al-Najjar. Né? Você vai estar lá amanhã, então, é isso? Isso, Mauro, vai ser um evento muito massa, a gente vai contar sobre a história da flotilha também, tem outras pessoas, hoje a gente vai soltar um novo card com mais gente também, mais gente chegando, que trazem outros olhares também, mais representatividade, enfim, vai ser um momento muito, muito massa, muito importante também, a gente precisa, gente, ter um momento de força coletiva e
e principalmente agir. Esse é um momento de ação. Assim. Tem gente no mundo inteiro fazendo coisas, né? Tem gente tentando barrar fábricas de armas de funcionar, sobretudo no Reino Unido. Tem pessoas fazendo marchas de milhões de pessoas no Iêmen e em vários outros países. Cresceram muito nessa última semana as marchas, voltaram com força em vários países, sobretudo do sul global. A gente tem pessoas promovendo boicote, desinvestimento e sanções, pessoas promovendo atos, pessoas promovendo trabalhos educativos, pessoas disputando, né, nas redes sociais, que não são nosso terreno, que estão cada vez mais hostis às nossas mensagens, mas ainda assim tentando fazer chegar a mensagem, romper o bloqueio midiático, o boicote das big techs. Então, essas várias formas de luta, elas convergem num único horizonte, que o mundo precisa parar o que o imperialismo está fazendo e que os governos ainda não têm condições, não têm conseguido ter força suficiente e até a vontade política e a resolução suficiente para parar. Então, depende... Nós sabemos disso, né? Que a história do mundo, a história da humanidade é feita pelos povos. Os povos agora precisam deter um genocídio. É uma responsabilidade muito grande, gente, que está sobre nós, mas é a nossa necessidade histórica do momento. Então, a flotilha ela entra nesse contexto, como mais uma ação que suporta... É isso que eu ia te pedir. Para você contar, para quem não sabe, a gente tem um pouquinho de tempo, 3 minutinhos só, mas dá para nós um shot, como o pessoal diz, sobre a Flotilha da Liberdade. Vou deixar você na tela sozinho um segundo, mas já volto. E o Ministério Imaginário diz assim: conheci o Thiago pessoalmente em Belém, no evento de solidariedade a Cuba, né? O Thiago se apresenta, inclusive, como aquilo que ele né? Um militante internacionalista, grande camarada, corajoso e inteligente. Fala da Flotilha para nós, Thiago, por favor. Falo sim, Mauro. Gente, a Flotilha é uma ação direta não violenta que foi criada quando Gaza começou a ser totalmente cercada. Gaza vive sob cerco desde 2007, cerco por terra, por ar e por mar. Desde 2008 começaram os primeiros barcos, pequenos barcos que tentam romper esse cerco e chegar em Gaza, levando o que pode de alimento, de medicamento, levando trabalhadores da saúde, levando comunicadores para denunciar e levando depois pessoas que precisavam de tratamento médico complexo e tal para ser tratados em outros lugares. As 5 primeiras flotilhas, de fato, chegaram em Gaza. E depois que Israel viu a potência que tinha esse tipo de ação, de desafiar esse bloqueio, Israel vem impedindo todas. Em 2010, 15 anos atrás, assassinaram 10 dos nossos militantes. E mesmo assim, depois dessa violação terrível, as flotilhas seguem indo lá com uma forma de ação direta não violenta, levando ajuda humanitária. E Israel vem buscando formas de impedir. E impede, de fato. Muitas vezes intercepta os barcos, sequestra as pessoas, leva para Israel, para prisões, depois deporta para os seus países de origem, e a gente tem esperança de que a gente ainda consiga romper o cerco de Gaza. Como outras ações não violentas, como as Caravanas da Liberdade, que levavam jovens negros do norte para o sul dos Estados Unidos, enfrentando uma terrível violência, até que elas conseguiram romper esse cerco, a flotilha tem essa ideia de persistir navegando, buscando apoio, chamando as pessoas até que o povo palestino seja livre para governar suas próprias zonas costeiras, sua própria região marítima e ter a soberania do seu próprio Estado. Então, a flotilha sempre saiu. No último ano, todo mundo acompanhou as 2 derrotas que a gente teve pela guerra burocrática que eles tentam fazer com a gente. E a gente todo ano vai sair. Esse ano também sairemos. A gente não tem data ainda, não posso. É uma missão que é profundamente criminalizada e atacada pelas forças de inteligência de Israel e todo tipo de força deles. Então, é uma missão que acontece sobre um grau de segurança diferente. Mas espero que em breve a gente possa dar notícia de que uma nova flotilha vai tentar romper o cerco de Gaza, levar ajuda humanitária e pessoas do mundo inteiro para fazer o que os governos do mundo não estão fazendo. Nós precisamos deter esse genocídio, é muito importante. Viva a Palestina, o povo palestino, pelo fim do Estado nazi-sionista de Israel. É isso aí. Thiago, boa jornada para São Paulo, boa caminhada aí, mundo adentro, boa caminhada até a Palestina, que a gente possa um dia celebrar a vitória em Gaza. Um abraço, obrigado, querido. Tamo juntos. Tamo juntos, sempre. Tchau.